prazer estar aqui novamente, neste final de semana, ou durante a semana, não sei quando você vai assistir, mas o importante é saber que Jesus está na nossa família. Se Ele está, o nosso lar é feliz. Aí você vai falar assim, mas tia, temos tantos problemas. Eu sei, e Jesus falou que seria diferente. Você acha que na minha família, aqui em casa também não acontecem situações que às vezes a gente fica preocupado e triste? Sim, mas aí eu recorro à Bíblia, recorro os ensinamentos da palavra do Senhor e eu lembro que Jesus está na minha família, que Ele não me abandonou, que Ele veio me socorrer. E aí nasce uma esperança. E essa esperança que nasce na minha família, no meu coração, essa certeza que Jesus está na minha família, está no meu lar, eu quero deixar para você, que você creia que Jesus ama a sua família, que foi Jesus que instituiu a família. Deus se faz presente em todos os momentos e hoje vamos celebrar a família. Você que tem me acompanhado aqui, nós estudamos um pouquinho assim, ó, só um pouquinho sobre a vida de Jesus. E nós já estamos quase encerrando, porém, nós vamos falar um pouco de algumas casas que Jesus, Ele não quer ficar. Deixa assim, né? Algumas casas que Jesus visitou. E eu quero deixar aqui para você um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 67. Essa narrativa que eu vou ler para vocês aqui é a respeito de João Batista, um homem que veio, que era primo de Jesus, que veio antes de Jesus para anunciar a vinda de Jesus. E quando sua mãe Isabel recebeu a visita de um anjo juntamente com Zacarias, de que ela seria mãe, sabe o que aconteceu? Zacarias não acreditou e mudinho. Mas agora João Batista tinha nascido e Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, e adorássemos-o sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Ai, que coisa linda! Agora, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, falando, olha só, Deus está cumprindo. Ele continua dizendo assim, ó: tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então aqui, o pai de Zacarias profetizando que ele veio antes de Jesus, para preparar o povo para ouvir Jesus. Você está preparado para ouvir de Jesus? Você está preparado para ter Jesus na sua casa? Na casa onde você mora e no seu coração? A casa aqui do nosso coração, ó. Pode acontecer muitas coisas, mas ela nunca vai cair, porque ela crê em Jesus. Então vamos levantar, sair do lugar, adorar ao Senhor, dizendo, olha, pode acontecer o que acontecer, minha casinha não vai cair não, porque ela está, ó, firme sobre a rocha, que é Jesus. Levantando.
chamou soprando. Faz o lobo mal. Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. Balança, balança, balança a casinha. Caiu. Balança, balança, balança a casinha. Caiu. Não pode soprar, pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Olá. Oxi, 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 Chamou soprando. faz o lobo mal. Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir. A casinha que tem Jesus nunca vai cair. O lobo sopra na casinha, está de pé. O lobo que ficou caiu na chaminé. O lobo solta a cantar de mané. Chama pra bola na minha casa, Na não. minha não, hein? E na sua, né? Balança, balança, balança a casinha. Caiu. Balança, balança, balança a casinha. Vai cair não. Não pode soprar, a parede pode tremer, mas a casinha que tem Jesus permanecerá. Caiu? Não! E nunca vai cair, porque se a nossa casa estiver firme sobre a rocha que é Jesus, ela nunca vai cair. A sua família também nunca, 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 nunca será destruída. Porque se Jesus está na família, ela nunca, jamais será destruída. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Jesus está na sua família? Então ela é feliz. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Vamos para mais uma história? Preparados? Segredo, hein? Vou te contar o segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta, ou também qualquer janela. Pode entrar procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Este é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar o segredo da casa amarela.
desvendar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Este é o segredo que você vai desvendar. Aí, eu vou contar para vocês hoje um segredo, mas um segredo diferente. Um segredo que você pode contar para todo mundo, porque é um segredo bom, uma coisa boa. E hoje eu quero contar para vocês a respeito de algumas casas que Jesus visitou. Preparados? Prontinhos para essa viagem? Eu vou contar até 3. Você vai se sentar comigo e preparar para mais uma viagem. Contando comigo. É 1, é 2, é 3, sento! Vamos para mais uma história, meus amores. Então hoje eu quero começar falando aqui para vocês a respeito de algumas casas que Jesus visitou enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus já não está de corpo presente. Eu não consigo ver Jesus, eu não consigo pegar, eu não consigo tocar em Jesus. Mas será que mesmo assim Jesus continua visitando casas? Nós vamos aprender isso nesse mini curso, vamos dizer assim, que começa hoje e nós teremos na próxima semana também a continuação. A Bíblia nos diz que o Filho do Homem, Deus, Jesus, ele não teria lugar para repousar. Então, Jesus um dia ele estava no deserto, um dia ele estava dormindo na casa de um amigo, um dia ele estava em vigília, outro dia ele estava orando, e assim ele foi vivendo a sua vida aqui e dando testemunho para nós e nos ensinando como deveríamos viver. Porém, aqui na Bíblia, a palavra de Deus nos mostra algumas casas que Jesus visitou, que aquela pessoa, o dono daquela casa, o familiar daquela família, teve o privilégio, a alegria de ter Jesus ali. E eu quero começar hoje falando para vocês a respeito da casa de Zaqueu. Em cada casa que Jesus passava, havia uma transformação, havia uma mudança na vida de uma pessoa ou das pessoas que moravam ou que habitavam naquela casa. Se nós pegarmos aqui a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, dos versos de 1 a 10, vai falar a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Por conta dessa sua profissão, ele era odiado. Não necessariamente por conta da sua profissão, mas porque Zaqueu, ele não cobrava a quantia exata dos impostos. Veja bem, Zaqueu ficava ali em Jericó, e as pessoas para chegar então à cidade de Israel, precisavam mostrar tudo que eles traziam ali, as suas mercadorias, mostrar a nota fiscal. E Zaqueu, ele cobrava um imposto de tudo que tinha ali. Só que ele não cobrava a quantia exata, ele sempre cobrava mais. Então ele pegava a quantia que era devida, dava para o governador, e o restante ele colocava no seu bolso. Assim, Zaqueu ficou rico, não de uma forma certa, não de uma forma leal. E por conta disso, as pessoas odiavam Zaqueu. E Jesus, passando ali em Jericó, viu que Zaqueu estava em cima da árvore e chamou pelo nome e disse mais, que ia pousar, ia dormir, ia jantar, ia ficar na sua casa. As pessoas ficaram admiradas. Como assim? Como Jesus vai ficar na casa de Zaqueu, um publicano? Era mais fácil. As pessoas começaram a murmurar. Era mais fácil para o povo
povo louvar a Jesus pela cura de um cego do que pela salvação de um grande pecador. Você entendeu? As pessoas louvavam a Jesus pela cura de um cego, mas não ficava feliz quando Jesus salvava alguém. E agora Jesus vai para a casa de Zaqueu e lá Zaqueu sente a presença, fica tão constrangido, tão feliz, tão alegre com a presença de Jesus, que ele diz assim: ah Jesus, olha só, se eu roubei alguém, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Quer dizer que Zaqueu se levantou e disse que daria metade dos seus bens aos pobres e devolveria 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Naquele dia, na casa de Zaqueu, olha o que aconteceu. Na casa de Zaqueu houve salvação. Por quê? Diz lá no verso 19, no verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, e na casa de Zaqueu houve salvação. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Vamos ver mais de pertinho o que está escrito aí. Na casa de Zaqueu houve salvação. Na casa de Zaqueu houve salvação. Vamos dizer então que Jesus já passou em uma casa. Agora eu vou pegar a minha Bíblia e vou lá para o Evangelho de Lucas, porque eu não sei a Bíblia de cor. Até gostaria, mas eu não sei. Eu vou pegar aqui, ó, o Evangelho de Lucas, voltando, lá no capítulo 4, nós vamos ler os versos 38 e 39. Vamos ver aqui, Evangelho, eu repeti de novo, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 38 e 39. Diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ela para ele e para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou e passou a servi-los. Então nós vamos ver aqui, diz aqui no verso 38, deixando ele a sinagoga. Quem estava deixando a sinagoga? Jesus. Jesus estava com os seus discípulos e Pedro, um dos seus discípulos, porque aqui Jesus já havia escolhido os discípulos, Pedro estava com Jesus. E a Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Então nós aprendemos que Pedro era casado. Não sabemos ao certo se a esposa de Pedro ela estava viva ou não. A palavra do Senhor diz que eles deixando a sinagoga, Jesus, e Pedro então convidou Jesus para ir até a sua casa. E quando Pedro chegou em casa, a sua sogra estava doente. Imagine a aflição da sogra de Pedro. Um convidado ilustre, um convidado especial. O Filho perfeito de Deus estava indo para a sua casa. E ela se encontrava enferma. Eu imagino que além da doença ela ficou preocupada, porque ela queria estar bem, ela queria preparar uma refeição gostosa para Jesus, quem sabe preparar um quarto para Jesus descansar, quem sabe preparar uma água gostosa para ele se lavar o seu rosto, os seus braços, os seus pés, mas ela estava enferma. A sogra de Pedro estava enferma. E nós vimos aqui que ela estava com uma febre
muito alta. Nós sabemos que quando estamos com febre, a gente fica com o corpo mole, a gente não consegue comer. Você já se sentiu assim? Você já teve febre? Eu já, muitas vezes. É horrível. E algumas vezes, quando a febre está muito alta, a gente começa a delirar. Em alguns casos, tem até convulsão, precisa ir para o médico e precisa ficar internada. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu com a sogra de Pedro. A Bíblia, porém, nos fala que a sua febre era muito alta. E quando Pedro chegou em sua casa e viu a sua sogra enferma, com certeza bateu um desespero. Ele nem pensou que Jesus, o Filho perfeito de Deus, estava ali e podia fazer alguma coisa. Mas quem sabe, olha só, alguém se preocupou e chamou. Olha só, e então diz assim, ó, inclinando-se ele para ela, Jesus se abaixou, se inclinou e repreendeu a febre. Falou, febre, deixa o corpo desta mulher. Eu te ordeno, deixa o corpo desta mulher. Que coisa linda! Se na tua família, na tua casa tem alguém doente, você pode fazer o mesmo que Jesus fez. Porque ele disse que nos daria autoridade, assim como ele tinha, para repreender toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer mal. Porque o Filho de Deus nos dá autoridade para isso. E aí, Jesus repreendeu aquela febre. E a palavra do Senhor nos diz que a febre deixou aquela mulher. Jesus, então, ele foi convidado para entrar na casa de Pedro. Chegando lá, a sua sogra estava enferma com febre. Jesus ordenou e a febre foi embora. Na casa de Pedro houve cura. Ai, que coisa linda! Na casa de Jairo houve salvação. Na casa de Pedro houve cura. E vamos para mais uma casa. Agora eu vou pegar a minha Bíblia e vou continuar no Evangelho de Lucas. E eu vou lá para o capítulo 8. Eu vou ler para vocês os versos 41 e 42. Lucas 8, 41 e 42. O que será que vai acontecer nesta casa? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois Jairo tinha uma filha. E o que aconteceu com a filha de Jairo? Olha só, mais uma casa que Jesus visitou. Jesus, ele estava ali próximo à casa de Jairo. E algo aconteceu na casa de Jairo que deixou Jairo perplexo, que deixou Jairo triste, que deixou Jairo desanimado, que deixou Jairo preocupado. E Jesus falou assim, e Jairo falou assim, vai ao encontro de Jesus, ele está aqui perto, fala que eu preciso que ele venha até a minha casa. Sabe por quê? Porque a minha única filha morreu. A minha única filha morreu, a filha de Jairo havia morrido. E quando um dos servos de Jairo chegou para falar, o outro servo, quando Jairo chegou lá e foi falar,
Sabe o que o servo falou assim? Chegou o servo e disse, olha, não precisa mais não. Jairo, volta para sua casa. Volta para sua casa, porque a sua filha morreu, Jairo. Ah, existe problema que Jesus não pode resolver? Não pode, não existe. Não existe. Jesus falou assim, essa morte não vai ser problema. Quando nós cremos em Jesus, o final da nossa história não termina do mesmo jeito que começou. Não existe perda final quando há fé na vida que Jesus dá. Quando o servo de Jairo falou que a sua filha havia falecido, que havia morrido, sabe o que foi que Jesus fez? Ele ignorou a morte. Talvez você esteja passando por algum problema. Talvez na sua casa esteja precisando de salvação, o seu pai ou a sua mãe. Talvez na sua casa esteja precisando de cura, como na casa de Pedro. Talvez na sua casa esteja precisando de vida, como na casa de Jairo. Talvez Jesus precisa trazer alegria para o seu lar. Talvez Jesus precisa trazer alegria para o seu pai e para a sua família. Talvez Jesus precisa restituir o emprego. Talvez Jesus precisa devolver a casa que você perdeu. Talvez Jesus precisa restituir a saúde, os sonhos. Mas onde Jesus está, nenhum final é triste. E Jesus foi até a casa de Jairo. E lá ele entrou com 2 de seus discípulos. Ele se ajoelhou, orou por aquela menina. O rostinho daquela menina já estava frio, porque ela já estava morta. A sua pele já estava pálida, abatida, porque já não tinha mais sangue correndo. E Jesus entra e diz para aquela menina, levanta, Talita cumi, levanta. E na casa de Jairo, naquele dia, trouxe vida. Jesus trouxe vida para a casa de Jairo. Em João 10:10 está escrito, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não quer que você tenha uma vida qualquer, uma vidinha de tristeza, de derrotas, de choramingar. Não, ele veio para que você tenha vida em abundância e muita vida. Por onde o Filho perfeito de Deus passa, ele ressuscita sonhos, ele ressuscita mortos, ele traz vida, ele cura, ele salva e ele liberta. Na última casa que nós vamos ver hoje, está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nos versos 1 até o verso 11. Eu não vou ler tudo para vocês, mas eu vou contar onde aconteceu esse milagre. Olha só. Fazia 3 dias que as pessoas estavam em uma bodas em Caná, em um casamento. Os casamentos, a festa de casamento naquela época não durava como hoje, apenas um dia ou algumas horas, ou em alguns casamentos, dependendo da situação dos noivos, nem festa tem. Mas as festas de casamento duravam 7 dias. 7. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As festas duravam 7 dias.
E as festas eram regadas de muita música, de muito vinho, de muita comida e de muita alegria. E lá no meio da festa aconteceu algo inesperado. Sabe o que aconteceu? O vinho acabou. Como assim? O vinho acabou. Será que veio mais convidados do que nós esperávamos? Será que as pessoas tomaram mais vinho do que o previsto? Como assim? Era um absurdo, não podia acabar. Estava no meio, na metade ainda da festa, não podia ter acabado o vinho. Era um absurdo isso. E a notícia chega até os ouvidos da mãe de Jesus. Maria estava lá. Muitas pessoas estavam lá naquela festa de casamento. E aí, Maria chega para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. E ele olha para Maria e fala: ué, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho contigo? Não que ele estava sendo rude com Maria, porque ainda não era chegada a hora dele fazer milagres. Ele falou: mas Maria... Aí, de repente, ela olhou com uma carinha assim, ele falou: tá bom, enche as talhas de água. E depois peça que sirva ao mestre-sala. Porque antes de servir para os convidados, tinha uma pessoa que tinha que experimentar o vinho e tinha que aprovar. E quando eles foram tirar a água daquelas talhas, não era mais água, era vinho. E foi e serviu, e aí o mestre-sala foi lá para os noivos, né, e falou: como assim? Por que você guardou o melhor vinho? Nas festas nós servimos o vinho melhor primeiro e guardamos o ruim para depois. Só que você serviu o que não era tão bom primeiro e deixou o melhor para o final da festa. Mas os noivos nem sabiam. Quem sabe, a Bíblia não fala, não sabiam que o vinho tinha acabado. E houve, naquele dia, grandes alegria. Porque em uma festa não pode ter tristeza. Onde Jesus está, não pode ter tristeza. Sabe? Se Jesus está na sua casa, a sua casa não pode ser triste. Você pode ter momentos de tristeza, de preocupação, mas você vai olhar para Jesus e vai falar: Jesus, enche a minha vida, o meu coração, a minha casa de alegria. Você vai unir com seus familiares e vai orar. E Jesus nos fala de uma outra festa, de uma outra bodas, onde nós participaremos lá no céu, juntamente com Jesus, onde a alegria será eterna. Então hoje eu apresentei para vocês apenas 4 casas que Jesus visitou. Na próxima semana eu vou apresentar mais alguma. Mas vamos recordar essas casas, que essa história é muito linda. Uma das casas que nós vimos hoje foi a casa de Zaqueu. E na casa de Zaqueu houve salvação. A outra casa que nós vimos foi a casa de Pedro. Na casa de Pedro houve cura. Outra casa que nós vimos foi a casa de Jairo. Na casa de Jairo houve vida. Outra casa que nós vimos foi em um casamento, nas bodas no Caná da Galileia. E na casa voltou a ter alegria. E nós não podemos encerrar essa linda aula de hoje sem orar pela sua família. Eu quero que você agora, se você tiver condições, convide o seu papai e a sua mamãe e os seus irmãozinhos. E você vai pegar na mãozinha deles. A gente não vai fazer mãozinha de oração agora, não. A gente vai orar pelas nossas famílias, pedindo que para Jesus entre agora na sua casa e traga cura, vida, alegria e salvação. Ok? Cura, salvação, alegria e vida. Vamos fazer isso? Então peguem na mão do seu papai, da sua mamãe, do seu irmãozinho e vamos orar agora.
Porque onde Jesus está, tem que ter alegria, vida, esperança, salvação e cura. Vamos fazer isso? Eu vou fazer de conta que estou pegando na mão do tio Felipe, que é meu filho, e do meu marido, o tio Mauro. E a gente vai orar. Querido Deus, queremos te louvar e te agradecer por esse dia. Queremos te louvar por essa lição tão maravilhosa, onde nós aprendemos que o Senhor entra na nossa casa e onde há saúde, onde há enfermidade, o Senhor traz cura. Onde há tristeza, o Senhor traz alegria. Onde há morte, onde há sofrimento, o Senhor traz vida. E onde existem pessoas que não são salvas, o Senhor traz a salvação. Então, nós queremos pedir agora que o Senhor entre na vida da família de cada menino, de cada menina, de cada papai, de cada mamãe que está nos assistindo agora. E entra e traz cura, libertação, salvação e alegria. E nós oramos gratos a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. E vamos cantar que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. E eu desejo para você agora que Jesus entre na sua casa e traga toda a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Assim, ó. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu desejo que Jesus entre na sua casa e traga toda a alegria, toda a cura, toda a libertação. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Vou ficando por aqui, mas ó. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas.